Olá, gente. Estamos em mais uma quarta-feira reunidos para prosseguirmos os comentários do livro Mestre de Amélie, que é um livro de Joana de Ângeles, o primeiro, ditado é de Valdo Pereira Franco. Lembrando que ontem foi o desencarne do Divaldo, 98 anos, essa obra é magnífica. É uma homenagem muito singela a ele também, a Joana, esses dois companheiros de jornada que agora se encontram no mesmo plano, não é? E verificar que esse livro que a gente se encontra hoje atualmente fazendo o estudo é o primeiro, né? Primeiro livro psicografado por ele. Que belo é perceber 51 anos de trabalho. Esse foi o primeiro livro psicografado. Tudo começou ali, né? Como ele diz ali, em 1964. Então, esse ano completamos 51 anos de psicografias. Claro, bem anteriores, mas de início de publicação, né? Então, assim, que bonito é perceber 51 anos aí de trabalhos dedicados à psicografia e que possamos nós também, na nossa contribuição pequenina, também continuar dando o nosso melhor, o nosso batalha. Então, uma gratidão imensa por essa obra magnífica, por esse trabalho que foi um ser humano, né? E eu acho que é bonito perceber isso, enquanto um ser humano, um único, que se dispõe realmente a fazer o seu melhor, a dar a sua contribuição, então que ele não impacta milhões e milhões de vidas, né? Então, que possamos nós, eh, agraciados por essas palavras, por esses ensinamentos, por esse alento, também dar o nosso melhor e dar a nossa contribuição ao mundo, por mais singela que seja, né? Cada ser humano que trava sua batalha diária de se tornar melhor, de ser sua melhor versão. Que bonito é, né? E o quanto a natureza potencializa. Então, veja, né? Uma obra aí de Divaldo. A natureza patrocinou imensamente, né? Ficou aqui conosco 98 anos de muito, muito, muito serviço. Então, vamos começar. Capítulo número 38 de Alma Confiante. Que possamos nós todos os dias nos mantermos, né, de alma confiante. Recorda-te deles, lágrimas nos olhos e coração dorido, como se houvesse sido pisoteados por infrenes corcéis em disparada. Esperanças mantidas por longos anos jazem mortas. Promessas vibrantes e doiradas parecem negros panos da mentira. Amigos carinhosos que te esqueceram, amores que pareciam eternos e que fugiram, abraços e afagos que desapareceram. E é bonito perceber, né, que quanto, né, Givaldo não vivia um pouco dessa, um pouco não, grande parte dessa solidão, de ter que se reinventar, de ter que viver essa solidão de quem cresce, de quem vai à frente, de quem abre estradas e que, portanto, tem que deixar tantas pessoas ali para trás, né? Tantos amores queridos, tantos amigos queridos que já não puderam acompanhar, né? Então, é pensar assim, com certeza ele passou por isso, e com certeza nós, do nosso tamanho, também passaremos. Então, algumas dores, alguns abandonos, né? Sejam de amigos, sejam de amores, sejam de familiares que muitas vezes não vão compartilhar, não vão entender o nosso ideal, né? Que vão muitas vezes criar empecilhos, chacotas, mas ainda assim, sigamos, como diz aqui, de alma confiante, né? Que foi esse exemplo que Divaldo deu a vida inteira, porque, sobretudo, né? Escrevi de coisas também que ele vivenciava, e é bonito perceber isso, né? Quantas não foram as lições em que ele também se identificou lendo, né? As lendo depois, quanto também não era para ele. Mãos gentis que estavam distendidas e agora se ocultam. Companheiros que eram atestados vivos de lealdade plena e que te deixaram. Então, faz parte da jornada, né? Se é verdade que a gente sempre vai encontrar novos laços, novas pessoas, também é verdade que a gente vai deixar muita gente querida para trás, né? E faz parte do nosso caminho que a gente possa prosseguir confiante, entendendo que isso é um processo natural da vida e que todos nós haveremos de passar em algum grau por isso.
Realizações honestas, feitas com suor e lágrimas, hoje apontadas como filhas da usura, a ruírem lentamente. A cada instante, novos espinhos se cravam nas tuas carnes. Então, veja, né? Também, Divaldo, e nós, de algum modo, muitas vezes também passaremos por isso, né? Por essas incompreensões, por essas calúnias das pessoas que não entendem o nosso ideal, de que duvidam das nossas intenções, de que muitas vezes se fixam numa imagem que tivemos há muitos e muitos anos, mas não souberam renovar esse olhar sobre nós, né? Ingratidões na boca de velhos devedores do teu carinho, né? Então, ainda muito isso, né? Quanto ele não deve ter sofrido isso também, né? Quanto não fez, quanto não se doou, quanto não serviu ao mundo, e muito provavelmente passou por vários e vários tipos de ingratidão, né? E nós também, de algum ponto, sem sombra de dúvida, todos nós, muito provavelmente, se não vivenciamos, vivenciaremos um pouco disso aí também. Queixas veiculadas por comensais da tua abnegação, incompreensões de quem mais dependia dos teus esforços. Então, às vezes, a gente ali se esforçando, dando o nosso melhor, dando a nossa batalha, encontrando fechamento, incompreensão, né? Fazendo com que nossa alma muitas vezes fique desalentada, né? Como se esse desânimo tomasse conta da nossa vida, do nosso olhar sobre a vida. Não, sigamos de alma confiante. Nossa história de vida não é o que os outros nos fizeram, mas é o que nós decidimos fazer a partir daquilo que temos, daquilo que a gente entende que é o melhor para nós, né? Que ninguém, que a gente não permita que ninguém nos tire do caminho, que a gente não permita que ninguém invada o nosso ser e tome decisões por nós, né? Independente do que aconteça, nós que possamos sair melhores, melhor adaptados, entendidos de que a gente precisa passar por todas essas coisas, né? E com certeza sair do outro lado ali mais elevados, melhores, né? Como seres humanos. Todos se voltam e saem quando chegas e sentes que são injustos para contigo, né? Então sente como se a sua presença ali não fosse benquista, né? E muitas vezes esse abandono, muitas vezes essa rejeição que a gente já tem dentro de nós, nessas ocasiões vira um gatilho para a gente entender que muitas vezes o mundo está contra nós, né? Apesar de tudo, porém, não te desesperes. Reúne os músculos caídos e renova o espírito vergastado, prosseguindo sem desfalecimento. Emmanuel tem uma frase muito bonita que é joelhos desconjuntados. Ele fala: olha, torna a levantar os teus joelhos desconjuntados, mesmo que muito machucados, mesmo que feridos, mesmo que você acredite que não pode mais caminhar, torna a levantar esses joelhos desconjuntados. Se não recolhes agora os frutos abençoados dos teus esforços, recebê-lo-ás mais tarde. Eu fico imaginando, né? Tantas e tantos desafios, tantas e tantas coisas que o Divaldo passou, e muito provavelmente agora do outro lado, recebendo tudo isso, entendendo, compreendendo de um modo ainda maior, né, os porquês, né, compreendendo que nada disso de fato importava, né? Importava mesmo era que a gente fizesse a nossa parte, que a gente desse a nossa contribuição, que a gente crescesse, isso basta. Colheita de hoje, sementeira de ontem. E também tem um pouco disso, né, da gente perceber que no mundo não existe assim justiça tal qual a gente vê, que existe sim uma lei de ação e reação, que existe sim a gente experimentando, né, as circunstâncias como uma forma muitas vezes de resgate, como uma forma muitas vezes de uma colheita de uma sementeira ali do ontem mais infeliz, né? Isso é verdade que hoje muitas vezes a gente colhe frutos amargos também, é uma verdade muito bonita da vida, e que hoje é dia de sementeira também, ou seja, que hoje é dia de eu semear no solo da vida para logo mais colher coisas boas, né? Dor agora, compromisso passado. Esforço atual, merecimento futuro, né? Então é verdade. Se ao mesmo tempo a dor de agora a gente pode entender que são frutos de compromissos passados, né? Que vivemos mesmo sobre essa lei da ação e reação, né? Da lei de causa e efeito, aquilo que eu faço, uma hora vai me encontrar.
essa mesma sintonia vai me encontrar qualquer hora que seja. Então, se é verdade que a dor de agora foi de algo que muitas vezes eu criei, fiz no meu passado, esforço atual é merecimento futuro. Então, se é verdade que a gente está a colher muitas coisas indesejáveis, muitas coisas que a gente julga que não são boas, hoje em dia também, da gente experimentar uma lindíssima sementeira. Envolve as íntimas aspirações nas vibrações positivas do amor infatigável, desculpando e edificando sempre. E deixa-te arrastar pelas correntes do trabalho divino, seguindo à frente, na condição de seareiro da eternidade. Seareiro da eternidade. Então, que a gente possa. Né? E ele foi isso. Divaldo foi esse que abriu mesmo as estradas. Em um momento em que não havia muitos referenciais, ele deu a contribuição com a própria vida, né? Ele e o Chico, assim, para mim são exponenciais muito bonitos, mais próximos de nós, dessa vida completamente dedicada ao bem, completamente dedicada ao amor. Então, foram exemplos mesmo, né? Ou seja, seguiram em frente, perdendo tudo e tudo tendo, né? Porque nas perdas a gente vai reconhecer que tudo a gente já tem, tudo que é essencial, tudo que a gente julga nos faltar, em verdade, já reside dentro de nós, né? Tantas potências que, por conta das dores, dos desafios que a gente vivencia, é que puderam vir à tona, né? Tantas forças desconhecidas dentro de nós, que para a superação de um obstáculo, para a superação de uma prova, a gente conseguiu passar, né? E conseguiu perceber, caramba, eu tenho mais coragem do que eu imaginava, eu tenho mais resiliência do que eu imaginava. Aí eu consigo, eu posso sempre um pouquinho mais do que eu imagino, às vezes até muito. Perseguido, mas com todos, porque essa também é a verdade, né? Ou seja, muitas vezes sou perseguido, muitas vezes sou caluniado, muitas vezes falam mal de mim, mas o que que fizeram? Continuaram dando a sua contribuição, mesmo em meio a malícias, mesmo em meio a desconfianças, o que eles fizeram? Continuaram trabalhando. E esse também é o nosso papel. Olha, não para não. Não para você recolher murmurações, queixas alheias, para você muitas vezes a ingratidão, a desconfiança das pessoas. Não, segue em frente, senão você não vai cumprir aquilo que você veio fazer. E que isso eu acho que é uma das coisas mais bonitas. Do outro lado, não importa. Não importa o que fizeram com você, não importa o que acharam do seu trabalho, se era bom ou não, né? Se contestaram isso ou não, o trabalho foi feito. É isso que importa, né? São as nossas obras, né? Se diz, pelas vossas obras vos conhecereis, e é um pouco disso mesmo. Alanceado e jubiloso, incriminado, porém inocente, né? Então, não vou me deter nessas acusações. Eu sei quem sou, aonde eu quero chegar, eu sei o que que de verdade importa para mim, o que os outros pensam ao meu respeito, né? As situações que são mostradas muitas vezes de forma inverídica, tá tudo bem. O tempo pode provar que não é nada disso, né? Ou seja, incriminado, porém inocente. Cansado, no entanto, de pé. Então, que mesmo com os nossos joelhos desconjuntados, essa expressão muito interessante de Emmanuel, que a gente continue com os nossos joelhinhos ali sangrando, né? Mas entendendo, levanta de novo, prossegue, porque se você ficar aí prostrado, né? Reunindo todo esse desânimo, todas essas inquietações, você não vai chegar a tempo onde você deveria. Continua cumprindo a tua tarefa. Surrado e feliz, caindo aqui para reunir forças e levantar, reanimado, passo à frente. Caí, me levanto, no dia seguinte ou no mesmo dia, ou no instante seguinte, eu levanto e prossigo minha vida. A linguagem do bem é de vibração imorredora, desaparece aqui para repercutir a luz. Então, quantas e quantas desconfianças não pairaram e pairam ainda, né, sobre um trabalho de um Divaldo, um trabalho de um Chico, e é isso que a gente não perca tempo tentando mostrar nossa inocência, tentar demonstrar nossa contribuição, nosso trabalho no bem, não. Segue em frente, vamos lá.
O que faças de bom é dádiva que te fará bom. E é isso, né? No final das contas, o que importa de verdade é o que a gente fez. Porque também é através desse trabalho, é através desse servir que a gente se torna melhor, né? É um caminho assim, muito inevitável. A gente fazer esses testes na vida e servir mesmo, e dar de exemplo, né? Não te arrependas e nem te lamentes. E se for necessário morrer, trabalhe. Entre amarguras e saudade, chancelado como incapaz e vencido. Lembra o Mestre Divino que antes de extingir a excelsa libertação, foi azorragado e perseguido, sorvendo o fel da maldade humana até a última gota, e carregando madeiro infamante até o Gólgota, ressurgiu logo mais na glória solar, libertando-se do pó e das sombras. Então, que interessante, né? A gente perceber ali o caminho de Jesus, tão incompreendido, tão mal falado, né? Uma figura para aquela época em que ele viveu tão controversa, né? Às vezes as pessoas o julgavam de uma forma tão ruim, não viam, na verdade, a grande beleza da sua obra, do seu ideal, né, da sua vivência. Não viram, né? Foi crucificado, passou por todos aqueles momentos excruciantes, muito difíceis, né? Mas hoje uma glória cada vez maior, né? Porque se é fato que muitas pessoas ainda não despertaram, também é bonito que mensagem imortal que é a tendência é que a cada século, cada vez mais e mais pessoas vão se identificar com esse ideal que vem há milênios, sabe, do passado, e que Jesus nos trouxe aí há mais de 2025 anos, e que estamos nós aí bem no início da caminhada. Então é interessante a gente perceber, né, que muitas vezes a ingenuidade da nossa parte querer entendimento das pessoas, querer compreensão do nosso caminho, né? Poxa, nem Jesus conseguiu isso. Veja o tempo que demorou para que então pudesse ser compreendido de fato, para que as coisas que falassem pudessem ter algum nexo real dentro do nosso coração. Então, que nesses momentos a gente sabe pensar sobre isso. Não, eu continuo firme e confiante, sabendo que não vai ser agora que vão me entender, que vai ser agora que vão me compreender, que talvez vão me valorizar. Não. Sigo em frente fazendo o meu serviço, que é isso que vai me fazer melhor, porque é para isso que estou aqui, porque essa é a minha caminhada. Então, que possamos seguir firmes e confiantes dentro da nossa batalha, e em especial no dia de hoje, uma gratidão imensa por esse ser humano que trouxe até nós tantas coisas bonitas, que dedicou a sua vida a esse ideal belo e gigantesco, uma perda assim gigantesca para o nosso movimento, mas com certeza com propósitos e continuando a servir aí do outro lado. Então, muito obrigada a todos, uma ótima fim de noite, uma ótima semana de boas reflexões e de uma vivência interior profunda, de que a gente realmente se transforme, que a gente não tenha medo das mudanças, né? Que a gente não tenha medo de mudar as nossas concepções, o nosso olhar sobre a vida, sobretudo compreender que nós somos os responsáveis pela nossa vida, pelo nosso caminhar, por aquilo que a gente escolhe viver ou sentir, somos nós os responsáveis, né? Então, gente, beijo, muito obrigada.